Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que fascina, intriga e, por vezes, divide opiniões: fé e ciência. Será que são duas forças opostas, numa batalha eterna? Ou será que podem de alguma forma caminhar juntas? Fiquem comigo até o final, porque vamos desvendar mitos e descobrir perspectivas que podem mudar a forma como veem o mundo. Muitos cresceram a ouvir que a ciência é sobre factos, provas e o mundo material, enquanto a fé é sobre crenças, o invisível e o espiritual. A narrativa comum é a de um conflito. A ciência, com o seu método rigoroso, parece desafiar as histórias e os dogmas das tradições religiosas. Pensem em Galileu, por exemplo. A sua história é frequentemente usada como o exemplo máximo deste choque. Mas será que a história é assim tão simples? A verdade é que a relação entre fé e ciência é muito mais rica e complexa. Ao longo da história, muitos dos maiores cientistas foram pessoas de profunda fé. Isaac Newton, que nos deu as leis da gravidade e do movimento, via o universo como uma obra de um criador inteligente. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Gregor Mendel, o pai da genética, era um monge agostiniano. Georges Lemaitre, o padre que propôs a teoria do Big Bang, viu a sua descoberta não como uma negação da criação, mas como uma forma de entender o momento fiat lux, ou faça-se a luz. Estes exemplos mostram-nos que, para muitas mentes brilhantes, não havia contradição. A ciência era uma ferramenta para explorar e compreender a magnificência da criação. Era uma forma de ler o livro da natureza, enquanto a fé ajudava a ler o livro das Escrituras. Eram vistos como dois livros diferentes, escritos pelo mesmo autor, cada um revelando uma faceta diferente da verdade. Então, onde é que surgiu esta ideia de conflito? Muitos historiadores apontam para o final do século XIX, quando certas narrativas foram popularizadas para promover uma visão de mundo puramente materialista. A ideia de uma guerra entre ciência e religião serviu a propósitos específicos, mas não reflete a realidade histórica na sua totalidade. Foi uma simplificação que pegou, mas que ignora séculos de colaboração e inspiração mútua. Vamos pensar nisto de outra forma. A ciência pergunta: como? Como é que o universo começou? Como é que a vida evoluiu? Como é que as leis da física funcionam? Utiliza a observação, a experimentação e a lógica para construir modelos que explicam o funcionamento do cosmos. É uma busca incansável por mecanismos. A fé, por outro lado, tende a perguntar por quê? Por que é que existe algo em vez de nada? Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o nosso lugar no grande esquema das coisas? Estas são perguntas sobre significado, valor e propósito, que, por sua natureza, estão fora do alcance do método científico. A ciência pode descrever na perfeição o que é um pôr do sol em termos de refração da luz na atmosfera, mas não pode medir a admiração, a paz ou o sentimento de transcendência que sentimos ao observá-lo. O físico e teólogo John Polkinghorne disse algo brilhante. Ele falou que a ciência e a fé são como dois olhos. Com um olho, vemos o mundo em 3 dimensões. Com o outro, também. Mas é só quando usamos os dois olhos juntos que ganhamos a percepção de profundidade, a visão estereoscópica. Talvez a fé e a ciência sejam assim. Oferecem-nos perspectivas diferentes, e é na combinação das duas que obtemos uma compreensão mais profunda e completa da realidade. Vejamos o Big Bang. A ciência descreve uma singularidade que se expandiu há cerca de 13,8 mil milhões de anos, dando origem a tudo o que conhecemos. É uma teoria robusta, apoiada por uma montanha de evidências. Para uma pessoa de fé, esta descoberta pode ser vista como um eco da ideia de criação a partir do nada, um momento inicial orquestrado. A ciência descreve o como desse momento inicial, enquanto a fé reflete sobre o porquê e o quem por trás dele. Não há conflito aqui. Apenas diferentes níveis de explicação. O mesmo se aplica à evolução.
A teoria da evolução por seleção natural é o pilar da biologia moderna. Descreve o mecanismo através do qual a vida se diversificou e se adaptou ao longo de milhões de anos. Alguns veem isto como uma contradição direta com os relatos da criação, mas muitos outros teólogos e crentes veem a evolução como o método que o Criador usou para desenvolver a vida. Em vez de criar tudo de uma só vez, num instante, ele pode ter estabelecido as leis naturais que permitiram que a vida florescesse de forma gradual e elegante. Nesta visão, a evolução não substitui Deus, mas revela a sua genialidade e paciência. É importante distinguir a ciência do cientificismo. A ciência é um método de investigação. O cientificismo é a crença de que a ciência é a única fonte de conhecimento e que tudo o que não pode ser cientificamente provado não é real ou não tem valor. Esta é uma posição filosófica, não uma conclusão científica. É como um metalúrgico que, por só encontrar metal com o seu detetor, conclui que não existem madeira, plástico ou vidro no mundo. A ferramenta limita o que se pode encontrar. O método científico é uma ferramenta poderosa, mas tem os seus limites. Não foi projetado para responder a perguntas sobre moralidade, beleza, amor ou significado. Quando alguém diz, a ciência provou que Deus não existe, está a cometer um erro lógico. A ciência, por definição, lida com o natural, o testável, o mensurável. Deus, na maioria das tradições, é definido como sobrenatural, transcendente. Pedir à ciência para provar ou refutar a existência de Deus é como pedir a um termômetro para medir o peso de um objeto. É usar a ferramenta errada para a tarefa. A ausência de evidência científica para algo que está fora do escopo da ciência não é evidência de ausência. Por outro lado, a fé que ignora a realidade e as descobertas científicas torna-se frágil. Uma fé que exige que acreditemos que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, apesar de todas as evidências geológicas, astronômicas e físicas em contrário, coloca-se numa posição de conflito desnecessário. A fé madura não tem medo da verdade, venha ela de onde vier. Se acreditamos num Criador do universo, por que teríamos medo do que a exploração desse mesmo universo nos revela? O geneticista Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, é outro exemplo inspirador. Ele descreve o DNA como a linguagem de Deus. Ao desvendar os segredos do nosso código genético, ele não sentiu a sua fé diminuir, mas sim aumentar. Viu uma complexidade e uma elegância que, para ele, apontavam para uma mente superior. Para ele, a ciência é uma forma de adoração, uma oportunidade de vislumbrar a obra do Criador. Então, como podemos navegar neste diálogo de forma construtiva? Primeiro, com humildade. Tanto o cientista como a pessoa de fé devem reconhecer que não têm todas as respostas. A ciência está em constante evolução. O que era um facto científico há 100 anos pode ser visto como uma teoria incompleta hoje. Da mesma forma, a nossa compreensão teológica também pode e deve amadurecer. Segundo, com respeito. É preciso respeitar os domínios de cada um. Não devemos pedir à fé que forneça equações científicas, nem à ciência que forneça propósito existencial. Cada uma tem o seu papel e a sua importância. Terceiro, com curiosidade. Em vez de vermos o outro lado como uma ameaça, podemos vê-lo como uma fonte de perguntas interessantes. Um cientista pode perguntar: o que leva milhões de pessoas a encontrar consolo e propósito na fé? E uma pessoa de fé pode maravilhar-se. Olha para a incrível ordem e beleza que a ciência revela no universo. Em última análise, tanto a ciência como a fé, nas suas melhores formas, são jornadas em busca da verdade. Ambas exigem um sentido de maravilhamento, um desejo de olhar para além da superfície e uma vontade de ser transformado pela descoberta. A ciência abre as janelas do universo para que possamos admirar a sua vastidão e complexidade. A fé abre a janela da alma, convidando-nos a refletir sobre o nosso lugar nesse universo e o seu significado último.
Talvez o futuro não seja de conflito, mas de uma conversa cada vez mais rica. Uma conversa onde a ciência nos mantém honestos sobre o mundo físico e a fé nos desafia a ser melhores seres humanos. Onde o conhecimento do como e a sabedoria do porquê se unem para nos dar uma visão mais completa, mais profunda e, finalmente, mais humana da realidade. Em vez de escolhermos um olho em detrimento do outro, podemos aprender a usar os dois e a apreciar a incrível profundidade de campo que essa visão binocular nos oferece. O que acham? A ciência e a fé são parceiras, rivais ou simplesmente duas conversas diferentes? Deixem a vossa opinião nos comentários. Adoraria saber o que pensam sobre este assunto tão fascinante. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram deste vídeo e querem mais reflexões como esta, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.